Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós estamos muito felizes com esse dia, porque a gente estava ansioso por esse dia. Eu confesso desde quando a gente chegou, orando por esse dia, porque eu entendo que hoje se completa a missão que Deus nos deu, né? O desafio que Deus nos deu. E se completa justamente pelo testemunho do que Deus fez naquela lugar. Que Deus fez muito naquele lugar. Foi assim, algo tremendo. A gente vai tentar compartilhar com os irmãos. Mas antes a gente quer ler um texto, minha esposa vai estar vendo, que o pastor Anderson leu antes da gente. A paz do Senhor, igreja. A gente não esperava trabalhar tanto, né, pastor? A gente foi com o coração aberto, né? E a gente sabe que ainda há um preconceito, né, em relação à psicologia, né? A gente ouviu muito lá, mas psicólogo é coisa pra louco, né? Coisa pra doido. Mas assim, recebemos o pessoal, as pessoas que nos procuraram lá de forma muito aberta, né? Vieram assim e despejaram mesmo, né? Todas as suas emoções, as suas dores. Então, por isso, eu acho que talvez teve uma lista bem grande, né? De pessoas para a gente atender. Mas quando nós saímos daqui, o Senhor me lembrou da palavra que o pastor orou e nos enviou, né? Eu gostaria de ler, que diz lá em Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quando nós retornamos, a gente orando a Deus, né? Porque a gente vivenciou muita coisa lá, muitas fortes emoções, né? E foi isso que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que realmente a gente pôde anunciar, né, a liberdade a muitos cativos na área emocional, de muita culpa, de muito medo, né? Encontramos lá muitas pessoas depressivas, com síndromes do pânico crônicas há muitos anos, né? E a gente pode falar um pouquinho desse amor do Senhor, né? Desse Deus que troca as nossas vestes de lamento, de dor, por vestes de alegria, né? E a gente queria de forma bem simplificada, porque a gente atendeu mais de 60 pessoas, né? E mais uma família no sítio, então é muita experiência, né? E os casos que a gente vai relatar são com autorização, né? E de uma forma mais geral, porque nós temos um compromisso ético com cada um, então a gente não vai citar nome e nem falar de forma muito específica. Mas dois casos que eu gostaria de compartilhar com a igreja que mexeu muito com a gente. Às vezes a gente tinha que dar um tempinho para chorar também, né? Porque a gente não encontrou só uma terra seca e árida, a gente encontrou muitos corações, né, secos, sem esperança, né, se sentindo tão sem saída, né? E eu coloquei dois exemplos. Uma de uma mulher de 31 anos. As mulheres lá, queridos, são tão jovens, 30, 25, 30 anos, e com um aspecto de 50, né? Muito judiadas, né? Muito anuladas, porque culturalmente ainda prevalece um machismo muito grande lá naquela região, né? E que são reproduzidos, passados de pais para filhos. Os filhos crescem vendo os pais anulando as suas mães, né? Sendo grosseiros, não conversando, não tendo diálogo. Então a dinâmica familiar lá às vezes até de violência física. Então os filhos repercutem isso nas escolas e também quando crescem acabam reproduzindo isso com as esposas. Essa mulher de 31 anos, depressiva, com crise de pânico, né, forte, dependente de antidepressivos e ansiolíticos, né, remédios para dormir, desde a juventude. Casada, e ela tem uma filhinha. Ela não conseguia mais ficar sozinha em casa e nem dormir. O marido não é cristão e trabalha fora. Lá a maioria dos maridos trabalham fora, né? Vão para os grandes centros e ficam 6 meses, 1 ano
às vezes para voltar para casa. E quando voltam, as mulheres continuam carentes, porque os maridos são assim muito isolados, né? Eles caminham pela cabeça deles. E ela carregava muita dor, muito sofrimento, uma história assim de muito choro. Ela sofreu abusos físicos na sua infância, abusos sexuais, na adolescência também, e também na fase adulta, né? O Espírito Santo, na hora que eu estava conversando com ela, no final já da sessão, ele falou no meu coração: tem mais coisa aí, né? Pode perguntar que tem mais história de abuso. E eu, no final da sessão, disse para ela, né? Abordei mais essa questão, aí ela desabou, mesmo que ela nunca contou isso para ninguém, nunca contou para ninguém da família, nem para o pastor, né? Então, ela sentia muita culpa, muita vergonha, se sentia longe de Deus, não digna de tomar a Santa Ceia, né? E com muita dor, muito sofrimento. Se sentia suja diante do Senhor, porque essas histórias de abuso envolviam a família, né? Normalmente são os familiares, as pessoas mais próximas que abusam. E Deus pôde ministrar o coração dela através, né, do momento que a gente teve juntos. Após o atendimento, ela relata que saiu aquele peso enorme, né? Eu atendi ela outras vezes, porque no primeiro dia ela foi para casa, ela chorou muito, ela ficou de cama, ela chorou o dia todo, né? Porque é assim, quando a gente mexe no emocional, às vezes a pessoa precisa de um tempo, né, para respirar, para assentar tudo no seu coração. E eu retornei com ela, porque era um caso mais grave, e ela relatou: a gente tem acompanhado algumas pessoas lá por telefone, a gente continua em contato, e ela pôde me dizer que saiu aquele peso enorme do coração dela, que ela estava sentindo, como nunca antes na vida. Ela teve paz. E ela venceu o medo, ela tomou a posição de buscar mais esse amparo no Senhor, né? O relacionamento dela com Deus foi restabelecido, e ela tomou a decisão de não tomar mais as medicações. Ela conseguiu dormir durante aquela semana, sem a medicação, e pôde respirar, né? E ela conseguiu dormir sozinha, só com a filha, sem precisar de ninguém. Conseguiu ficar na sua casa, porque ela não conseguia ficar. E ela foi para a igreja. Essa semana, ontem eu falei com ela foi para a igreja, ela tomou a ceia, e ela está se sentindo livre e liberta no Senhor. Porque as nossas emoções fazem isso com a gente, nos aprisionam, né? A gente não consegue, às vezes, nem se aproximar do Senhor, né? E ela conseguiu se sentir livre em Deus para isso. Glórias a Deus. E o outro caso que eu gostaria de compartilhar, que é de um menino de 13 anos, né? Que ele é filho de um abuso sexual também, né? Vocês veem que é só caso bem leve. Filho de um abuso sexual e de uma mãe que é deficiente mental. E a mãe dele foi violentada e gerou ele. Ele mora com as tias, sofre, ele é tratado com muita violência física, verbal, moral, de todo jeito, né? E ele passa por muitas privações. Na escola ele sofre bullying, porque ele é tido como a filha da retardada, né? Filho, né, da retardada. Ele é tido como um moleque problema, porque as crianças que sofrem nessa dinâmica familiar, quando vão para a escola, não conseguem sentir vontade de estudar, não tem força, não tem esperança, não vê futuro, não vê saída, né? E graças a Deus tem levantado lá na SEV uma irmã que tem conseguido ter esse olhar de mais. A irmã chama Márcia, né, que tem ajudado lá o pastor Lindon Carlos. Deus tem colocado ela nessa escola e tem conseguido ter esse olhar de mais misericórdia para esses alunos, né? Então ela inscreveu, quando soube que a gente estava indo, inscreveu vários alunos tidos como problema para a gente atender. E esse menino, ele passa fome, ele apanha muito, ele apanha lá de Jurema, que é uma vara cheia de espinhos, né? Típica lá da região. A gente ouviu casos lá de crianças que sofrem, apanham com arame farpado e muito de Jurema, que é bem típico lá, né?
ouvir ele não olhava nos meus olhos, uma tristeza de chorar, né? Eu chorei junto com ele, porque ele olhava para o chão e a calça dele molhou de tantas lágrimas, assim, de tanta tristeza, de tanta dor, dava quase para pegar na mão, de tão palpável que é o sofrimento dele, e não havia saída, não tem estímulo nenhum, e aquilo, só a graça, eu tive que respirar também para continuar com ele ali naquele momento. E eu encaminhei ele para o pastor João Jorge, porque ele é católico, a tia dele, ele frequentava a igreja SEB e a tia dele arrancou ele de lá e colocou ele na igreja católica, ele era coroinha, então ele era proibido de ir lá. E eu pude apresentar esse caso para o pastor João Jorge para ele acompanhar, e o pastor João Jorge também muito amoroso, conseguiu se aproximar dele. Ele ficou o dia inteiro, queridos, me rodeando lá, o dia que eu atendi, sabe? Foi tão especial, porque eu falei, olha, eu não vou embora antes de eu te dar um abraço, né? E o sorriso dele já estava aqui. Para quem não sorria, para quem não tinha nenhum estímulo de afeto, ele ficou lá o dia inteiro. Eu pude depois ir na escola, me despedir dele, honrei ele lá diante dos colegas, dos professores, e o pastor João Jorge tem me mandado alguns recados, dizendo que ele é outra criança. O sorriso dele está enorme. Eu até trouxe uma foto, se o Bruno quiser projetar para vocês conhecerem. Como ele ganha roupa e calçado uma vez por ano, e ele estava só de chinelinho de dedo, e o pé dele estava doendo com o tênis que ele tinha. E nós demos uma oferta para o pastor João Jorge, para o projeto que ele tem lá, que a gente acha tremendo também, e o João Jorge já se comoveu, comprou um tênis para ele, que ele que escolheu. Esse é um menino de 13 anos, chama José Lucas. E tem outra foto, que mostra... Pode pôr aí, Bruno. Mostra a alegria dele e a satisfação. E eu disse que eu vou acompanhá-lo daqui. Esse é o José Lucas, com um sorrisão. É um menino lindo, especial, que esse sorriso não tem preço, porque ele mexeu muito com a minha vida também. De tristeza, de falta de esperança, de ser filho de uma mãe que apanha junto com ele, né, que passa fome. Um dia a mãe pegou uma salsicha da geladeira e a tia espancou os dois e jogou para fora de casa, botou eles lá à noite para dormir no muro. E por conta disso, por conta dos benefícios sociais que o governo dão lá, que isso é muito forte. A gente ouviu casos até de pais que querem amputar a perna dos filhos para receber benefício social. A tia não abre mão dele por conta do benefício da mãe, né? Então, uma das coisas que mudou na vida dele foi que ele disse para a tia que foi atendido por mim. Ela brigou muito com ele, não gostou, porque ele disse que contou tudo que ele vive. Aí ela gostou menos ainda. E ele disse que nunca mais ele vai aceitar viver o que ele vive sem lhe contar. Que a partir daquele dia ele nunca mais vai deixar de falar o que ele passa. Então isso já é uma grande mudança, né? E o pastor pôde levar ele para comer pizza, o pastor João Jorge levou ele para comer pizza. Ele nunca tinha comido queijo, ele escolheu uma pizza 4 queijos e depois ganhou um tênis. E ele ficou com esse sorriso lindo, e eu tenho acompanhado ele por telefone, através da Márcia, através do pastor João Jorge. Eu quero continuar dando suporte para ele. E eu disse que eu vou acompanhar ele e que ele pode contar comigo, né? E eu creio que Deus operou na vida dele, porque não tem preço um sorriso de uma criança. Que a gente pode... Muitas crianças lá a gente via que são agressivas na escola, que desrespeitam, que querem morrer. Porque ele se sentia assim, ele queria morrer, porque ele é muito espancado. Não tem forças para... Muitas crianças lá que a gente atendeu vivem fugindo para o meio do mato, com vontade de morrer, porque vivem essa violência dentro de casa, né? Então, glórias a Deus.
Agradeço a Deus pela oportunidade, por vocês, né, terem contribuído e ido junto com a gente para esse trabalho, que Deus operou grandemente lá. Eu vou passar para o Sérgio, senão eu fico falando. Amém. Sempre é difícil relembrar. Eu estou aqui pedindo graças a Deus para conseguir. Nem sei se eu vou conseguir. Vou contar também de uma jovem. Nós atendemos mais de 60 pessoas. Atendemos uma família também no domingo, umas 3 horas, uma família de 8 membros. Conflito familiar geral, com tristeza só no lar, e já no domingo Deus começou a operar naquela família e a gente saiu de lá e Deus assim deu uma resposta, deu um alento, deu uma direção para cada um. Essa família sentiu um amor muito grande por nós e a gente por eles também. Já começou a ser especial assim no domingo. Mas daí nos atendimentos, nos 4 dias, a gente atendeu em torno de 60 pessoas. E eu tenho plena certeza, e afirmo para vocês, todos foram acolhidos por Deus. Todos. Eu não tive a sensação de que nenhum saiu de uma forma que eu falei, puxa, não aconteceu. Aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa. Um alento, um alívio. Choraram muito, a gente chorou, porque eu sou um pastor chorão, um psicólogo meio chorão, meio emotivo, então não faltou parceria para chorar lá. Mas a gente também chorou de alegria. E o meu choro agora também é muita gratidão pelo que Deus fez. Muito, muito, muito. Eu estou até agora perplexo com o que Deus fez. Não que Deus não faça aqui no nosso consultório, nossa clínica aqui é uma bênção. Nós temos muitos clientes, Deus faz aqui. Só que como aqui o acesso é mais fácil, leva mais tempo às vezes, né? Mas lá era um dia só, era um atendimento só. Eu creio que para Deus basta um atendimento só. Quando Ele precisa só daquele atendimento. Quando não dá mais para ser 2, 3 na semana, um mês. Eu creio nisso piamente. Tanto que eu acredito nesse projeto e a gente vai mais vezes, se Deus quiser. E ali naquele um atendimento, né? Teve um outro caso que a gente chamou para 2. Deus ali deu resposta, Deus ali curou, Deus ali aliviou, Deus deu direção, Deus respondeu, Deus curou traumas horríveis, irmãos, horríveis que não dá para falar aqui. Situações conjugais horríveis. Filhos, atendemos vários filhos jovens como vocês, lindos como vocês, meninas, que o pai não consegue amar, não consegue olhar para a cara. Despreza totalmente, rejeitado pelo pai, pela mãe também, abusados moralmente, alguns até mais do que isso. Então é difícil você num atendimento ali como pastor, acima de tudo, né? Antes de ser psicólogo eu sou pastor. Fala, Deus, é só o Senhor agora aqui, né? Só o Senhor pode dar uma luz para essa pessoa, só o Senhor pode dizer alguma coisa que vai ajudar, vai resolver. E Deus fez isso. Deus fez com cada um. Eu assumo a culpa se Deus não fez. Eu digo que eu sou mentiroso se Deus não fez. Eu creio que Deus fez. Todos. E nós estamos recebendo um monte de mensagem dos nossos clientes do sertão, que agora nós temos uma clínica no sertão. Nossos clientes de lá, a gente está direto falando. E eles contaram algumas coisas. Eu também vou compartilhar. Uma jovem de 23 anos, de uma outra cidade, não era lá de Imaculada, uma cidade também difícil, muito sofrimento, Maturé, depressiva, totalmente depressiva, uma depressão já séria. E por ter deixado de viver a vida que Deus tinha para ela, mas também por fazia 3 anos que ela tinha perdido o pai, e ela tinha muito apego a esse pai, muito mesmo. Aí
Ela afastou-se de todos por se achar incompreendida, por se achar feia, gorda, e ela adquiriu, né, uma doença crônica, psoríase, toda manchada, e aí ela se sentia, né, um monstro. E uma moça muito bonita mesmo. Tentou já um suicídio, já tentou contra a sua vida, ninguém sabe, ela só contou para mim. Lá todo mundo anda de moto, e ela pegou uma motinha dela e deu 150 numa reta, numa curva, para ver o que dava. E Deus não deixou, né? Aí ela conheceu um homem de 58 anos. Esse homem, ela tem 23. Esse homem é separado. E aí esse homem acabou, um homem muito crítico da igreja, muito complicado, acabou tirando ela do ministério. Um ministério lindo que ela tem, que ela tinha, mas que ela vai voltar, já está voltando. E com crianças, ela contou para mim que ela saía da casa dela e quando as crianças viam ela na rua, juntava crianças de todo lado. Tinha dia que juntava 57 crianças, ela deu esse número para mim. E ela ia tipo como uma galinha pela rua com os pintinhos. Ela usou essa expressão. Enchia a igreja, Deus usava ela tem uma alegria de trabalhar com criança. Então esse homem, por ser um pouco crítico, levou ela para ver outras igrejas, no fim ela se afastou de Deus. E ele acabou fazendo com que ela abandonasse o ministério, consequentemente, né? Sua mãe e seu irmão e o pastor dela, um jovem pastor muito querido, estavam inconformados com a decisão dela de se casar, devido aos sinais negativos dessa relação, não só pela idade, né? A idade até Deus pode fazer se Ele quiser, né? 35 anos de diferença, é um pouco distante mesmo, mas principalmente pelos fatos negativos. Ele tirou ela do ministério, né? Um homem complicado, um homem um pouco duro na relação, e ela estava de casamento marcado dali 3 meses ela ia se casar, e já tinha uma casa já mobiliadinha. Então o pai, a mãe angustiada, o irmão muito angustiado, o pastor, ninguém conhecia ela de que eles acreditavam que não era de Deus essa relação para ela. Aí essa moça veio para eu atendê-la, né? Eu atendi, contei um relato de uma pessoa que eu conheço que passou por algo muito parecido com o dela, e ouvi todo o choro dela, o desespero, a tristeza, o desânimo. E aí depois que ela desabafou, que ela falou que ela nem amigos mais tinha e nem queria fazer mais amigos, ela queria ser sozinha, só ela e aquele senhor. Aí me veio ao coração, o Espírito Santo, né, me deu a seguinte colocação. Eu disse: por que você escolheu essa caverna? Viver nessa caverna? Porque me parece que você está numa caverna, você entrou aí, e aí você está depressivo, está chorando, está mal, está querendo morrer. Sabe o que é isso que Deus tem para você e tal? E aí ela me respondeu. E eu fui fiel ao que ela escreveu nas mensagens, então eu vou ler aqui, ó. Obrigado por ser um canal de bênção na minha vida. Deus sabia que eu precisava desabafar e Ele usou vocês. Às vezes ela colocava vocês porque ela conheceu minha esposa também. Sou eternamente grato por me ajudar a sair da caverna. Nunca vou esquecer. Eu não estava percebendo que eu estava nessa caverna tão profunda. Um dia você vai vir aqui e eu estarei no meu ministério. Vou lutar. Obrigado. Não me canso de agradecer por fazer eu lembrar que Deus quer o melhor para mim. Estou sentindo uma tranquilidade que não senti há tempos. Quero que saiba que a alegria que estou sentindo foi Deus que agiu através de um grande instrumento usado nas mãos dele, você e a sua bela esposa. Nunca vou esquecer de você. Um dia irei ver você, meu amigo. Estou muito feliz mesmo. Ela coloca, repete, muito feliz pelo que você fez comigo. Você me ajudou muito mesmo. Serei grato eternamente. Tudo que você me disse
era o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir. Obrigado por deixar o meu Deus falar comigo através de você. Queria pedir a Deus que fortaleça cada dia mais minha fé, para que eu possa ser usada da maneira que Ele te usou, para me tirar da caverna. Muito obrigado por tudo. Glória a Deus. De certa forma, havia uma relação aí entre desejo e o amor dela pelo pai com esse homem. Daí aconteceu o seguinte: eu saí, fui embora, e naquela mesma noite ela já me ligou, chorando muito. A hora por mim, estou chorando, não pode chorar desde quando você me entendeu. E acalmei ela e tal. No outro dia ela disse que chorou o dia inteiro. Ela colocou diante de Deus: Deus, se realmente é isso que o Senhor quer, esse casamento não é para mim, eu não tenho coragem de dizer não para esse homem, não tenho coragem de dizer adeus, porque de alguma forma ele era bom para ela também, ele estava fazendo algum bem para ela, porque ela estava sozinha ali. Ela pediu: Deus, que ele venha desistir de mim. E passou algumas horas, ele ligou para ela, procurou, veio, chegou nela e falou: olha, seja feliz, não é comigo, não tem nada a ver, Deus tem um plano diferente para você. E Deus fez algo, Deus respondeu do jeito que ela pediu. De alguma forma Deus nos usou para libertá-la de uma decisão que não era de Deus para ela, né? Com certeza Deus tem uma pessoa para aquele homem, Deus há de socorrê-lo também, né? Com certeza ele é especial, mas aquela união. Vou ler de um outro casal bem rapidinho. Um casal, uma filhinha, uma gracinha, uma história de 10 anos de sofrimento e conflito. O casal sentou assim, a mulher já sentou em choro, né? Já entrou chorando. Pastor, 10 anos de casamento, 10 anos de sofrimento. Não teve um dia que eu não sofri com esse homem. E descascou, né? E ele criativo. E o maior sofrimento dela é que ele não fala, ele não elogia, ele não expressa nada de afeto. Muda, ele chega a ficar 20 dias sem olhar para ela, sem dizer bom dia, boa tarde, sem dizer o nome dela. O pai dele é assim, fez o mesmo com a mãe. Hoje moram na mesma casa, não conversam há anos e dormem separados. E ele está indo no mesmo caminho, fazendo o mesmo com ela. Então ele era cópia fiel do pai. Ele confessou que era, e falou que não entendia por que ele era assim. Não consigo, parece que um negócio não sai. Resumindo, Deus nos usou para dar uma palavra para ela, para ele. Aí ela também escreveu uma mensagem linda, mas eu resumi essa mensagem. Eu e meu esposo estamos vivendo um momento muito abençoado no nosso casamento, depois que fomos atendidos e orientados por você. Um momento que a gente nunca viveu, como há 10 anos nunca havíamos vivido. Agradecemos a Deus por vocês e pedimos que Ele não demore em os trazer novamente aqui. Ela escreveu isso, né? Muito legal. E um casamento que tinha tudo para acabar, já estava acabando, ela não estava aguentando mais. E ele também não estava aguentando o gênio dela, ela também tinha algumas coisas que afetavam ele, agredia ele. Então, um atendimento, irmãos, na família, foi salvo, para a glória de Deus. Eles estavam prontos para botar um fim naquele casamento. E agora todo dia ela manda mensagem, todo dia. A gente acorda cedinho, está lá uma mensagenzinha dela, com alegria. Mas eu não posso deixar de contar um último caso, bem rapidinho, esse é muito especial. Um homem, ele é católico, mas ele é um católico desviado. Ele teve uma grande decepção. Não com a igreja católica, mas assim, a sua esposa não teve sabedoria para falar com ele, para criticá-lo, porque ele era um ministro, ele atuava lá na igreja católica, tinha seu ministério, muito atuante, e um dia ela o comparou como um vagabundo. Aquilo arrebentou ele e ele abandonou a igreja, abandonou o ministério dele, e ele não ia ser atendido. Quando ele ficou sabendo que tinha lá psicólogos, né, e ele falou: me deu vontade, eu quero saber por que a minha vida não dá certo. Um casamento conflituoso há anos, problemas, separação, adultério por parte dele. O pai dele era muito adúltero e beberrão. Ele também se tornou um homem adúltero e beberrão.
Um filho que acumula sofrimento em relação aos conflitos dos pais, desenvolveu uma depressão grave. O filho deles, ele disse que ficou muito fechado, não fala, não tem expressão, o filho dele, de tanto sofrimento. Ele então afastou-se de tudo que diz respeito à igreja. A esposa é uma professora. É um homem que nunca deu certo profissionalmente, financeiramente. Tudo que ele monta, tudo que ele tenta não dá certo, né? Cresceu sem afeto dos pais também, ele disse que nunca, né? E por isso é um homem de uma expressão muito sisuda, assim, uma carranca mesmo, um homem seríssimo, né? Mas a gente conseguiu enxergar os dentes dele lá, né? Até o final da sessão. Eu falei, eu quero ver o dente desse cara, eu quero ver ele sorrindo, né? Ele conseguiu, um homem simpático quando sorriu. Acumula algumas decepções devido a alguns desvios morais, né? Que ele assistiu no pai e fez igual. É um homem que gosta de ajudar muitas pessoas. Ele tem um dom tremendo para ajudar, principalmente as crianças. Ele faz um trabalho, ele é professor de karatê, ele faz um trabalho com os meninos da igreja lá, gratuito, quem não pode pagar, e quem pode pagar, paga lá uma mixaria. Então é um cara assim que Deus tem um plano lindo na vida dele, tem um chamado tremendo na vida dele, né? E eu ali fervilhando, né? Eu falei, Deus, esse cara tem que ser seu, né? Esse cara é de Deus, eu tenho um plano aqui, né? E aí ele olha para mim, depois de contar toda a desgraça dele, né? Ele queria saber o porquê a vida dele não dava certo. O senhor pode me ajudar a entender por que a minha vida não dá certo? Eu falei, agora, né? Agora tem que cair fora o psicólogo e tem que entrar o pastor, né? Daí eu falei para ele, olha, agora vamos deixar o psicólogo de lado, né? Por questões éticas nós respeitamos muito, tá? Nosso consultório aqui, a gente trabalha numa visão assim muito ética. Mas lá eu estava como pastor também, eu estava pela igreja, né? Então eu falei para ele, vamos deixar o psicólogo de lado, vamos agora de pastor, eu quero ser um pastor para você nesse momento. Ele falou, eu quero. Aí o Espírito Santo me orientou, conta a tua desgraça para ele, que não é muito diferente da dele, né? Eu só não fui adulto e beberrão, né? Mas também sofri muitas decepções. Financeiramente a minha vida nunca dava certo. E contei a minha desgraceira toda para ele e como foi a minha mudança quando eu encontrei Jesus. Então contei o relato da minha história de sofrimento sem Deus, 24 anos sem Deus, aos 25 conheci Jesus, mudou a minha vida e tal. Aí ele já se emocionou, já ficou meio com o olho vermelhinho, já querendo sair uma lágrima ali. Aí eu também lembrei do novo nascimento, né? Falei, você lembra de um homem que foi ter com Jesus? E Jesus falou, você precisa nascer de novo, você lembra desse tempo aí, novo nascimento? Ele falou, lembro, tem isso mesmo na Bíblia. Eu falei, eu acho que hoje é teu dia de nascer de novo. Ele falou, olha, e como que é esse negócio? O que eu tenho que fazer? Aí eu contei para ele o que ele tinha que fazer, e aí eu orei por ele e ele fez uma oração de confissão, entregou a vida dele para Jesus. Graças a Deus. Se converteu. Nasceu de novo. Aí ele levantou chorando, assim, falou, nossa, eu estou sentindo uma coisa assim que eu nunca senti. Eu falei, era o Espírito Santo que entrou. Agora você realmente pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Deus vai te usar muito, você tem um coração muito amoroso, um homem muito amoroso. Aí eu liguei para ele antes de ontem. Olha o que ele me disse. Mais ou menos assim, tentei ser o máximo fiel ao que ele disse. Eu estou muito feliz e honrado de receber uma ligação sua. Estou sempre falando a seu respeito, perguntando sobre você. Eu ia te ligar, eu queria falar contigo. Quero que saibas que minha vida mudou muito. Eu estou sentindo e vivendo tudo que Deus falou e fez através de você. Aquela oração que você fez por mim me transformou por dentro e me deixou mais animado e feliz. Até minha esposa mudou e meu filho também, porque eu lembro que eu falei para ele que a vida dele no lar estava muito ruim. Eu falei, ó, agora que você é de Deus, você nasceu de novo, sua família vai ser tocada, acredite, vai ser diferente. Eu falei isso para ele e ele está confirmando aqui que a esposa dele está mais calma, que está tratando ele com uma doçura, que o filho está tendo expressão, está conversando mais, está sorrindo.
Aí o legal que ele colocou aqui, que eu achei muito bacana, estamos vivendo um momento muito bom em família. Até minha mãe percebeu que eu estou diferente e me perguntou o que aconteceu para estar tão bem, né? Aí eu disse a ela: foi um homem enviado por Deus do Paraná, que eu conheci, que botou Jesus dentro de mim. Muito 10, né? Botou Jesus dentro de mim. Eu falei: gostei dessa frase, quero continuar botando Jesus dentro das pessoas. Muito legal. Se alguém não tem Jesus aqui, eu acredito que todos têm, né? Pode falar comigo que a gente dá um jeito de botar Jesus em você. Glória a Deus. Senti muito animado, muito feliz. Por isso que eu estou emocionado, né? Ah, pastor, ele recebeu uma proposta da prefeitura para sair da escolinha lá, né? Naqueles dias. E quando eu cheguei, no meio da nossa atendimento, eu falei: essa porta foi Deus que abriu para você. Isso emocionou muito ele. Deus tem um plano aqui para você, nessa sala, nessa igreja. E aí ele se converteu ali, né? E daí ele me contou também por telefone que ele estava numa angústia entre ir para uma sala maior na prefeitura, que seria melhor para ele, né? Espaço físico. Mas quando Deus me usou para dizer aquilo, ele falou: disse para o prefeito: ó, prefeito, abandona essa sala aí, eu vou ficar aqui mesmo, né? Então, legal, né? Então, nós queremos, eu e minha esposa, agradecer de coração a Deus. A gente está agradecendo todo dia, a gente chora um pouco ainda, vai dar trabalho quando tiver esse choro, né? É um choro de amor, de adoração, de gratidão. Irmãos, todos vocês precisam fazer missões assim um dia, fora de sério. Eu já tinha feito, mas lá a necessidade é muito grande. Então é muito especial se ajudar uma pessoa que está ali, que não tem mais saída, que não tem mais esperança, que não tem luz, que não tem chance, que não tem ajuda, que não tem horizonte. Não dá para olhar para frente, que não tem lá na frente. É uma seca, é uma pobreza, não tem emprego, não tem pai para amar. A maioria são separados, muita gente separada continuamente. Então é difícil demais você estar no meio de um ambiente assim, pessoas especiais, lindas, amorosas, crianças amorosas, chorando ali, uma dor que... E agora? Mas Deus deu graça para a gente ter uma resposta de conforto, de amor, como Isaías 61. O Espírito do Senhor nos enviou e nos deu graça para consolar, para amar, para dar uma esperança, para aqueles que não têm pai, dizer que o Pai do céu está ali e ama eles de uma forma especial, e eles aceitaram o Papai do céu, estão contando para nós. Olha, uma moça também que eu atendi, ela me mandou uma mensagem: você me fez entender que o que eu preciso é do amor do meu Pai do céu, e esse eu tenho, esse me ama, e ela está feliz pelo amor de Deus, mesmo tendo um pai que a rejeita. Então isso é maravilhoso. Nós queremos agradecer e dizer para vocês que a nossa missão se completou hoje, né? E dizer que vocês são um presente de Deus na nossa vida. Nós passamos por muitas igrejas, todas as igrejas que a gente passou são igrejas abençoadas, que tem muito valor a Deus, mas o plano que Deus tinha para nós, as promessas que Deus tinha para mim e para a Lu, e o ministério que Deus nos deu, né, tinha que ser uma igreja como vocês, né? E faz tempo que a gente está orando, faz tempo que a gente está chorando, irmão. Deus, onde está essa igreja que a gente marcha, né? Que a gente não se encaixa, que não dá certo, e a gente mal chegou, vocês nos acolheram. A gente nem tinha assumido um compromisso com vocês, o pastor Saulo já nos acolheu, os demais pastores, e já nos convidou para uma missão que Deus já vinha prometendo há anos, irmãos. Há anos o Espírito Santo de Deus vem falando que Ele nos preparou para nos enviar, né? E eu lembro da palavra de Deus, Romanos 10, 15: como irão, como pregarão, se não há quem envie. Nós queremos agradecer porque vocês nos enviaram. Não teria sentido a gente pegar a mochila e vamos pegar a estrada e pagar a nossa passagem. Não é assim. Missão não é isso. Pode até ser isso, se Deus quiser fazer. Uma hora ou outra a gente pode dar umas capulitas e vamos virar uma reta, ó, Saulo, pessoa, mas não. Mas a gente precisa de um povo como vocês, orando, abençoando,
amando a gente, acreditando em nós, confiando em nós, investindo em nós. Vocês investiram na nossa vida. Nós somos muito bem cuidados. O pastor é um amigão, um paizão, um colega, é tudo, né? Um cara, como diz o meu pai, 100%. 100%. O pastor Saulo é 100%. Com os demais pastores. Obrigado por ter nos amado, por ter nos acolhido. Nós tivemos, depois da nossa conversão, foi uma experiência mais linda da nossa vida. Foi muito especial, porque muita gente foi curada, foi tratada, foi socorrida, foi amada por nós. Você faz parte de cada testemunho desse, e muitos que a gente não contou. Tem um monte de testemunho lindo. A gente deu trabalho para selecionar, mas você fez parte, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua oração. Obrigado por vocês nos acolherem, né? E nós estamos agora juntos. E se for da vontade de Deus, da minha a gente vai até o fim, né? E nós vamos fazer ainda muitos projetos. Eu agradeço de coração. Desculpe pelo horário. Ainda bem que o pastor Saulo falou que se não der para pregar, ele não vai pregar. Que bom que ele falou isso, porque eu falei, vai dar trabalho para a gente contar. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Anderson, pastor João. Obrigado, igreja, comunidade Atos. Toda a equipe, olha, o que Deus fez comigo, Calu, fez com os demais. Idêntico, idem com eles lá nos campos, nos quilombolas, com o pastor Zanil e Eva, eles vão contar agora. Isso foi uma bênção de lar em lar. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradeço.